conversa. Você se sente traído por Nelson Nascimento? Eu não. Porque hoje Abel conduz o programa que Não. era apresentado por você. Eu não me preocupo com isso, não, rapaz. Quem deve se preocupar é Abel, porque quem não tem competência não se estabelece. Tem que babar uva para poder permanecer no emprego. Eu não. Vocês não sabem o que vem por aí. Vocês não sabem a surpresa que o povo do sertão vai. Eu estou dizendo que eu vou voltar para o sertão em grande estilo. Vocês aguardem o que vem por aí, a grande surpresa. Agora, falando ainda sobre isso, não me sinto traído por Nelson, não. Eu me sinto enganado por ele. Enganado. Eu sempre fui leal, fiel e amigo. E ele não foi comigo. Em momento algum. Porque, primeiro, a questão de Lula. Ele pegou... Inclusive, está nos ouvindo aí agora através do site. Gostaria que você mandasse agora um abraço para o grande Lula Muniz. Lula... É um grande parceiro. Olha, Lula é uma pessoa que eu mais amo nessa vida. Mas amor mesmo, de homem para homem, assim, de amigo, irmão. Porque é um ser humano... não tem maldade com ninguém, é sério e é honesto. Rapaz, quantas vezes a Energisa ia cortar a luz da Xodó por falta de pagamento, e Lula ia lá, saía doido, pegando doido para pagar a conta da luz. Lula, quantas vezes o telefone foi cortado lá por falta de pagamento? Salários de servidores atrasados, dos funcionários. Atrasava que é uma beleza. Aí, o acidente de Lula. Nelson deu que carro era aquele, Lula? Um Polo branco, os pneus careca, depois que bota a culpa no rapaz. A culpa foi de Nelson, que deu um carro a ele sem pneu e sem freio, que eu dei. Ele disse, Anselmo, entra aqui e dá uma volta nesse carro para ver. Aí numa curva, e o puxa-saco do Abel, Nelson, o companheiro, traíra, crocodilo, disse que o cara estava sabotando lá os telefones, rapaz. Isso é qualidade de profissional, um profissional que deve ser repugnado pela classe. Não tem moral, baba-ovo. Aí, veja só, incompetente, acima de tudo incompetente. Não tem condição para nada. Veja bem. Aí, meu caro, deu um carro e Lula sofreu um acidente, os pneus carecas e sem freio. Foi isso. Entendeu? A questão do meu salário, sabe o que aconteceu? Nelson chegou e disse, Anselmo, é uma poupança, só dizer assim, eu nunca pedi nada a Nelson. Eu comprei um apartamento, Cleiton, comprei um apartamento e disse, Nelson, rapaz, do que você me deve? Eu estou precisando de R$8.000 para eu pagar lá um balão do apartamento. Eu comprei um apartamento em frente ao macro ali, sabe onde é, né? Perto naquele prédio grande lá. Aí está, Selminho, me chamava Selminho. Amanhã eu lhe dou. Até hoje eu espero esse dinheiro. E eu não estava pedindo favor a ele, não. Era para abater no que ele me devia. Ele fez um acerto comigo e não cumpriu. Quando foi, eu sem maldade, no dia do meu aniversário, né, eu chegou e disse, Selminho, eu vou lhe dar um carro. Pô, você trabalha para receber carro ou dinheiro? Olha, aí eles vou lhe dar um carro e fica tudo certo. Tá bom. Aí botou lá, eu sem óculos, eu fui dizer que fui enganado, ele agiu de má fé. A esposa dele veio até dizer, você concordou o cacete, rapaz. Concordou o cacete, fui enganado. Botou o carro no valor, o carro não valia nem um terço do que ele me devia. Assinei tudo, até hoje está lá, nem peguei papel nem nada. Para emplacar esse carro, e o carro com licenciamento vencido. Para emplacar esse carro, eu tive que apelar para Chiquinho, olha, uma das pessoas que eu tenho o maior respeito, que é Chiquinho de Luana, que é amigo dele. Chiquinho, ligue, porque eu sou cabeça quente, pavio curto. Se Nelson não resolver o emplacamento desse carro hoje, eu vou atravessar meu carro na porta da garagem da Tapé e não sai carro nenhum de lá para buscar as crianças. Ainda vou chamar a polícia e a imprensa e vou fazer um monte de besteira aqui. E ia fazer isso. Aí foi que Chiquinho ligou para ele. Ele foi, me atendeu com um papo bonito. Mas, Selminho, você não prejudica ninguém, você só prejudica você não foi um dia, não foi... E nada, rapaz. Se ele sabia da audiência que eu dava, do lucro que eu dava à empresa, você está entendendo? Ele foi pressionado por alguém, eu acho. Para botar Abel Alto, para ser coordenador de jornalismo. O que é que Abel entende? Essa história de serviço de alto-falante, olha, ele é tão puxa-saco, que Nelson tocou no assunto de fechar as comunitárias, dizendo que não podia. Ele foi o primeiro a pegar. O cara que trabalhava e vai dizer, Selma, você está cuspindo no prato que comeu. Eu nunca comi nesse prato, porque eu nunca recebi salário. Não é? Está lavando roupa suja? Não, minha roupa é lavada pela minha secretária lá em casa. Não é? Eu estou apenas revelando, porque eu simplesmente sumi, pô, não foi? Eu apresentei um programa no dia, quando terminou o programa, nós fomos passar, aí a Fábio Rivera, um grande profissional, um grande amigo, homem de bem, que eu não sei se ele vai aguentar Nelson. Só se, eu não sei se Nelson paga o salário em dia, não sei, porque ele não gosta de pagar ninguém. Nelson não compra uma bala fiada em lugar nenhum, não tem crédito. Não compra. Você está entendendo? Aí veja bem o que é que acontece. Aí eu cheguei para Fábio disse, Anselmo, Nelson disse que a partir de hoje o coordenador de jornalismo da AB
É Abel Alves. Repare, Nelson tem do que de rádio, pelo amor de Deus, um cara desse? Abel Alves. Abel Alves não tem condição de ser coordenador nem na limpeza do vaso sanitário. Quanto mais de jornalismo no rádio. Mas, enfim, ele é que manda, ele é o dono, né? Assim, só sei de uma coisa. Você sabia que a rádio estava dando lucro. Uma audiência estupenda. O povo parava mesmo para ouvir o programa. Se ele tirou, porque houve pressão. De Sérgio, eu não sei. Gosto de Sérgio. Acho que não. Sérgio conversa muita besteira também. Ele fala demais. Diz que é dono de 13 mil votos, que você humilha o povo demais. Mas, particularmente, não tenho nada contra ele, não. Gosto muito dele, me dá uma atenção, amigo e tal. Mas Sérgio não tem bala na agulha para tirar ninguém de lugar nenhum, não. Foi isso o motivo. Salário atrasado, veio me dar um carro. Um texto. E outra coisa. Ô, Nelson, eu vou mandar um recado para você agora. Eu estou pensando seriamente, sabe? Seriamente mesmo. Não é questão de que eu precise, não. É questão para mostrar que você só paga as coisas na justiça. Eu estou pensando seriamente em botar na justiça. Eu tenho 2 anos ainda. Estou analisando com meus advogados. Eles, porque veja bem, querido. Pô, ele não é patrão, ele não recebe dinheiro, ele não quer comer, ele não quer pagar as contas dele. Por que não paga o salário do funcionário em dia? Todo patrão tem que ser assim. Sabe por quê? E outra, quando sair lá no dia, eles me convidam para tanto lugar, mas não fui. Vocês vão ter uma grande surpresa. Porque o profissional que é competente, ele se estabelece. O que não é competente, ele tem que babar ovo do patrão e de político para se manter na rádio. Você está entendendo como esse Abel Alves? É incompetente, fraco. Então, Nelson, eu estou lhe dizendo que eu estou pensando seriamente. Se eu botar na justiça, é porque eu quero meu direito e o dinheiro eu vou doar. Estou me comprometendo aqui agora. Vou doar todo o dinheiro que eu receber na justiça de Nelson Nascimento. Porque, veja bem, se você atrasa um mês de salário, Cleiton, a justiça, a lei trabalhista diz que você tem 20% de multa, o dono tem que pagar sobre aquilo. Eu tenho direito a tudo isso. Eu não recebi férias, nada ali. E já tenho os documentos, as provas de que fui enganado. Ele agiu de má fé comigo. Botou o preço do carro no valor correspondente a quase o que me devia. E quando o carro não valia 1/3 da metade do valor do que ele me devia. Então, Nelson, se eu botar, eu vou doar. Estou pensando seriamente. E se eu não botar, é porque você precisa mais do que eu. Anselmo Tavares, são exatamente 8 horas. Para a gente finalizar aqui o programa, essa entrevista, que por mim eu ficaria o dia inteiro. O negócio de Carlos Dias, você perguntou. Não, Carlos Dias foi, veja bem, eu não sei, eu acho que ele precisa aprender mais, não sei. Eu não vivo na saia de político nenhum, sabe? Não vivo na saia de político nenhum, nem dono de rádio. Não puxo saco de dono de rádio, nem político. Eu faço o meu e vou embora. O dia que não der, eu caio fora. Eu não sou assim. Eu nunca fui demitido de uma empresa. Eu pedi demissão de todas. Nunca fui demitido, Cleiton. De nenhum. Agora, nesse caso da Xodó, houve algo estranho. Você está entendendo? Primeiro que ele não pagou meu salário. Segundo, botar um analfabeto daquele, um energúmeno daquele, ele não sabe nem o significado da palavra jornalismo. Se você perguntar o que significa jornalismo, é um conjunto de notícias que é repassado por aquelas pessoas que estão aptas a isso. E ele não sabe o que é isso. Ele sabe o que é Fred Flintstone. Entendeu? Ô, Anselmo, aí, veja bem, Carlos Dias, eu não sei nem quem é. A única coisa que eu fiz referência a ele foi que ele me chamou de forasteiro. E eu não sou forasteiro. Pelo que Abel Alves me disse, passou para mim que ele é baiano. E que foi formado na Universidade Federal da Bahia. Quem levou foi Abel. E essa coisa de fechar emissora de serviço de audiovisual, tudo foi Abel Alves, rapaz. Abel Alves pegou o microfone e disse, vem aí a lei para fechar as emissoras. Pô, o cara que... Ele sim comeu naquele prato. Eu não, que nunca recebi nada lá. Nem prato de ninguém. Para a gente finalizar aqui, Anselmo Tavares, a última pergunta de Cleiton Santos para você é como é que você analisa só essa maneira das emissoras de Glória trabalharem? Por exemplo, durante o período eleitoral, Sérgio praticamente, no seu programa, conseguiu dar diversas entrevistas, assim. Mas deu porque eu quis, porque o dono não queria que desse não, viu? Isso. Ainda vou lhe dizer. Deixa eu lhe dizer, eu não saí, Cleiton, me perdoe, me desculpe, Cleiton, me desculpe. Mas eu não saí rico daqui do sertão porque eu não quis. Teve vários prefeitos que não eram candidatos e que tinham seus candidatos. Um deles, um empresário de um município aqui, eu não vou dizer que agora, mas depois eu lhe revelo também isso, me levou, disse, vem aqui, rapaz, almoçar comigo e tal, eu fui. Quando cheguei lá, 10 minutos depois chegou o prefeito. Vamos aqui para eu lhe mostrar um dos compartimentos do meu empreendimento. Eu fui quando chegou lá, ele, fica aí à vontade. O prefeito disse, diga o que você quer. Porque você hoje elege derruba qualquer prefeito. Diga o que você quer, escolha um carro importado, você quer, e o dinheiro, quanto é que você quer? Olha, e eu não aceitei. E não fomos só não, vários. Agora, Sérgio, quantas vezes? Nelson dizia, não, para entrevistar Sérgio, não. Eu digo, como? Eu estou falando do cara, eu não vou dar espaço para o cara, não, velho. Que jornalismo é esse, Nelson? E botava o cara para falar e ele ficava puto comigo. Porque agora, né, mudou-se tudo em Glória. Por exemplo,
O Serginho, que durante o período eleitoral, todos os dias praticamente se encontrava no programa Fala Sertão da FM Boca da Mata, hoje não se pode tocar nem o nome dele mais na emissora. Isso é jornalismo, rapaz. Isso é picaretagem, rapaz. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Quer dizer, eu tenho um programa de jornalismo, o dono da rádio lá, ele é contra a Deda, ele é do DEM. Quer dizer, eu desço o cacete todo de Marcelo Deda. Eu não vou dar espaço pro cara falar, não. Eu boto matéria dele e gravo. Que isso? Isso é jornalismo, não, rapaz. Isso é trambique. Isso é picaretagem. Isso é propina. É isso. É por isso que não tem credibilidade. E onde eu for, eu tenho credibilidade. Cleide, se eu chegar aqui e disser que esse prefeito Jonas é o melhor prefeito, dependendo do que ele fizer, o povo vai acreditar. Sabe por quê? Porque quando eu esculhambo, eu mostro. E se quando eu votar, rapaz, você nem sabe o que vai acontecer. Eu já dei um preâmbulo a você. Mas quer dizer que a rádio lá agora, Sérgio não pode nem falar. Não pode nem tocar. Tome, Sérgio Oliveira, o que você queria. Aí, isso não é jornalismo, isso é safadeza.